Oi, quarto ano! A aula de Português 1, gramática de hoje, nós vamos estudar a classe gramatical numeral, certo? Vocês podem pegar o livro de vocês, lá na página 60, 61, 62, para acompanhar, tá bem? Vamos iniciar. O que é numeral? É a palavra que expressa a ideia de quantidade ou indica a posição dos seres numa determinada sequência. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E assim sucessivamente. Certo? Então, esses são os numerais. A classificação dos numerais são ordinais, que são as ordens, cardinais, fracionário e multiplicativo, certo? Então, nós vamos ver agora como é cada um. Os cardinais são os números que expressam a quantidade exata dos seres. Por exemplo, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. É infinito. Os 10 alunos foram para o cinema. Então, aí o 10 significa um número cardinal, certo? Em cima da mesa há 2 vasos. Então, aí o 2 significa numerais cardinais, certo? Qual a diferença do algarismo para os numerais? Nos algarismos, nós vamos colocar os números. Por exemplo, o 10 vai estar escrito o número 10. E aqui vai estar escrito por extenso, na classe gramatical, tá certo? Então, nós vamos escrever o 10, o nome dele. Ordinais. Indicam uma ordem sucessiva dos seres, ou seja, a posição numa sequência. Primeiro, segundo, terceiro, e assim sucessivamente. Vamos ver aqui um exemplo. Clarice ganhou o primeiro lugar. Então, a palavra primeiro significa a ordem em que Clarice ficou. Ela ficou na frente, né? Ou seja, no pódio. João conquistou o terceiro lugar no campeonato. Significa que o João ele ficou na posição 3. Ou seja, na ordem em que ele está, que ele ganhou. Certo? O terceiro lugar. Então, esses são os números ordinais. Os multiplicativos expressam aumentos proporcionais de uma quantidade, multiplicações. Ou seja, o número de vezes em que uma quantidade é multiplicada. Certo? Dobro, triplo, quinto. Então, e assim sucessivamente, certo? Eu coloquei aí a tabuada de 2, que você, por exemplo, pode ver 2 vezes. O dobro é 2 vezes o quê? 2 vezes uma determinada quantia, certo? Então, quando eu digo eu quero 2 vezes o 10, eu estou aqui me colocando como um multiplicativo. Ele teve o triplo do desconto que eu tive. Ou seja, ele teve 3 vezes, certo? O desconto que estava lá no produto. Se o produto era, por exemplo, R$50, ele teve um desconto triplo, então ele vai ter 3 vezes, certo? O desconto de R$50 que vai ficar bem barato o produto. Emanuel recebeu o dobro dos prêmios do campeonato. Ou seja, ele recebeu 2 vezes, certo? A quantia dos prêmios que estava lá no campeonato. Fracionários. Indica diminuições proporcionais, frações ou divisões. Ou seja, indica o número de vezes em que uma quantidade é dividida. Terço, meio, metade e assim sucessivamente. Maria comeu 1/3 do bolo. Isso significa a quantidade que o bolo foi dividido
e Maria, certo, comeu. Então, 1/3 significa a quantidade que está presente nessa frase e que é um número fracionário, certo? Então, esses são os numerais. Aqui tem uma tabela com todos os numerais. Os cardinais, que são os algarismos normais, que a gente conta 1, 2, 3, certo? Aí nessa tabela tem até os 60. Os ordinais, que vem a ordem, já está dizendo, é a organização, primeiro, segundo, até, certo? Sexagésimos. E os multiplicativos, certo? Do duplo, não existe o primeiro, porque você vai falar em ideia de quantidade, ideia de multiplicar, então não tem um não pode se multiplicar. A mesma coisa acontece com os fracionários, que vai ser dividido 1, certo? Então, do 13 em diante, você vai ter a mesma o mesmo nome que você dá para os ordinais, você dá para os multiplicativos, por isso que eles não estão aí, certo? Então, você vai colocar 13 vezes a quantidade que você quiser. É o 13 vezes 2, certo? Então, por isso que é 13º, 14º, 15º, mesma nomenclatura dos números ordinais. Fracionários. Os fracionários já está dizendo que é a divisão. Então, você vai ter do número 2, que é meio ou metade, até os 60 aqui na tabela, né? Até 60 avos. E vocês perceberam que do 11 em diante, eu não tenho mais, não chamo ele mais de oitavo, nono, décimo, não. Eu chamo 1/10 ou 11 avos. Então, toda vez que eu for colocar o algarismo, eu também coloco a palavra avos. Por exemplo, 13 avos, 20 avos. Então, eu vou colocar a palavra avos para diferenciar, certo? Para diferenciar de quem? Dos números cardinais, que são escritos da mesma maneira, certo? Se eu colocar 16 e não colocar avos, então eu vou considerar como sendo números cardinais, tá certo? Então, depois do 11, você tem que colocar avos. 11 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos e assim sucessivamente. Nesta tabela que eu estou mostrando para vocês, só tem até o 60, está certo? Palavras de cá para lá. A atividade de vocês, lá na página 60, ela vai ter, certo, esse trechinho aí do texto que vocês leram, que era o artigo de opinião, certo? Então, ele pergunta aí, lê o texto, lê o seguinte trecho, e depois ele pergunta, que palavra do trecho expressa a ideia de quantidade? Copie. Então, você vai ler esse trecho, e a partir da leitura você vai dizer qual é a parte que dá a ideia de quantidade aí, certo? Pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. Então, você vai ver, vai reler lá no seu livro e vai escrever, certo? Aí na primeira questão da página 62, certo? Lá na página 63, tem a tirinha, da turma da Mônica. Leia a tirinha a seguir. Estou fazendo exercício para perder peso. Me ajuda a contar? 1, 2, 3, 4, 253, 254. Como o Cebolinha não sabe falar o R, ele falou dessa maneira, certo? Então, aqui tem ideia de quantidade em alguns aspectos. Lá na atividade, ele pede o quê? Ele pede no item A. O Cebolinha está contando os pulos que a Mônica dá ao brincar de pula-corda. Que palavras ele usou para expressar a quantidade de pulos? Então, você vai escrever por extenso, certo? Mas o 3, o 4... eles têm que estar corretamente,
Bom, então, você vai escrever por extenso os numerais. Se ele utilizasse algarismo, como esses números seriam representados? Agora você vai colocar o algarismo, ou seja, um número como nós fazemos as contagens. 6 está por extenso. Certo? Então, vamos para a próxima questão. A questão 3, ele está pedindo para você assinalar as alternativas que apresentam numerais, certo? As que apresentam numerais da classe gramatical, ela é escrita por extenso, não é escrito algarismo, certo? E a quarta questão está aqui, classifique os numerais seguindo as cores da legenda. Então aí, quem for numerais ordinais, eu vou pintar, certo? O quadrinho aí de vermelho. Quem for cardinal, eu vou pintar de verde. Quem for fracionário, eu vou pintar de azul. E quem for multiplicativo, eu vou pintar de laranja. Está certo? Então aí tem 3, 6, 9, 12 palavras que você vai olhar na tabela, que eu já coloquei para vocês, e vai pesquisar, está bem? Então, essas são as questões. Vocês vão responder da primeira até a quarta questão, no numeral. Que o seu dia seja tão lindo quanto esta manhã que acaba de nascer. Bom dia e até a próxima aula.